Olá, estudantes da disciplina Linguagens Formais do curso de Bacharelado em Engenharia da Computação da Universidade Federal de Goiás, semestre letivo 2018-1. Quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, responsável por essa disciplina, e hoje nós trataremos nessa videoaula o tema que é o nosso capítulo 3 e que são as expressões regulares e linguagens. Essa imagem aqui, né, uma representação da tela O Grito, só para fazer uma pequena brincadeira que as expressões regulares normalmente causam para a gente uma estranheza inicial, mas nós veremos que elas são simples de se compreender, desde que você faça uma imersão nesse assunto, pratique depois por meio de alguns exercícios e você compreenderá com certa facilidade, após estudos, como é que elas são, o que são expressões regulares e qual é a relação delas com linguagens. Vamos lá. A nossa pauta, ela vai ter uma introdução para que você seja apresentado para esse tema. Depois nós trataremos mais profundamente sobre as expressões regulares, a relação dessas expressões regulares com os autômatos finitos, seguido de alguns exemplos de aplicações de expressões regulares, para que a gente possa, então, falar das leis algébricas que regem as expressões regulares. Por fim, a indicação de exercícios deste capítulo, para que exatamente você possa sedimentar os conceitos que serão apresentados e discutidos nessa videoaula. E, encerrando a nossa pauta, nós teremos a nossa sessão de Saiba Mais com indicações de onde você poderá obter, dentre inúmeros outros locais, material para estudo aprofundado a respeito desse tema. Então vamos lá, vamos iniciar aqui, falando sobre uma introdução às expressões regulares, ou como você está vendo aí, o que a gente chama de regex, né? Em inglês de Regular Expression, ou regexp, colocando um P aqui, para dizer também que são expressões regulares. Bom, de uma maneira bem ampla, a gente vai dizer que uma expressão regular, ou em inglês uma Regular Expression, é uma sequência de caracteres que eu vou colocar, né, que eu vou apresentar e que vai definir um certo padrão de busca sobre textos quaisquer. Então, essa expressão regular, ela vai denotar uma maneira de você identificar cadeias de caracteres de particular interesse num texto que você esteja manipulando, independente do objetivo para o qual seja esse texto. Então, vamos pegar um exemplo simples em primeiro lugar. Então imagine assim, olha, eu vou escrever aqui uma expressão irregular, ela começa assim, and, aí eu abro um parêntese que depois eu vou fechar e coloco um O com acento, um O sem acento, um O com acento circunflexo, depois eu coloco um HO e um HO com acento circunflexo no O e eu termino essa cadeia, né, essa sequência de caracteres por neo. Essas barrinhas nós vamos ver que elas são lidas como a possibilidade de você escolher entre cada uma desses possíveis preenchimentos, ou seja, um O sem acento, um O com acento circunflexo, um HO ou um HO com acento circunflexo. Então, essa expressão regular, ela quer dizer o seguinte, olha, eu estou denotando cadeias que começam por ANT, as letras ANT com A aqui em maiúsculo. Depois dessa sequência ANT, eu tenho aqui uma opção. Eu posso escolher em colocar esta opção, o O sem acento, o O com acento circunflexo, ou o HO, ou o HO com acento circunflexo. Então, esses parênteses
com as barras verticais está me dizendo, olha, aqui você tem que inserir um desses e você tem as seguintes opções para que então a cadeia termine com nio. Então, se eu fizer a primeira opção, escolher o O, eu vou ficar com Antônio, onde Antônio não terá acento neste O. Se eu escolher a outra opção, eu vou ter a mesma palavra com uma grafia diferente, né? Então aqui eu tenho Antônio, agora com um acento circunflexo, um Antônio se eu escolher o HO sem o acento, ou um Antônio com acento circunflexo e H. Ou seja, essa expressão regular, ela denotou qualquer uma dessas cadeias de caracteres. Então eu usei exatamente os parênteses e a barra para indicar a possibilidade de você escolher entre esses possíveis preenchimentos no local seguido pelas letras, pelos caracteres ANT e terminados por NIO para formar variações de escrita da palavra Antônio. Isso é uma simples expressão regular. Passando para um segundo exemplo, um pouco mais sofisticado, imagine essa expressão, AB asterisco. O que quer dizer esse, por exemplo, asterisco? Eu estou dizendo aqui que eu tenho uma cadeia, que ela vai começar pelo caractere A. Esse asterisco significa que o B pode ocorrer nesta cadeia 0 ou mais vezes. Então, eu posso colocar um B aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, ou posso escolher não colocá-lo, que seria inserir uma sequência de 0 ou mais Bs. Depois, o símbolo de interrogação, ele guarda um lugar para um caractere qualquer. Então, eu posso colocar qualquer símbolo nessa posição. Imaginando que essa cadeia seja formada só pelos símbolos A, B ou C, então vamos imaginar que seja assim, você poderia colocar aqui tanto um A, quanto um B, quanto um C. Qualquer um único caractere, um único símbolo nesse local. Aí, de novo, nossos já conhecidos parênteses para te dizer, olha, neste local você pode escolher se você vai colocar um A ou um C. Então, eu posso escrever aqui nesse local tanto um A quanto um C e depois seguir por esse símbolo de mais, um expoente mais, significa, olha, você pode ter o B aqui uma ou mais vezes. Então, a diferença entre o símbolo no expoente como asterisco é porque ele quer dizer a repetição daquele símbolo, B no caso, 0 ou mais vezes. E aqui é, no mínimo, uma vez. Então, eu tenho que ter necessariamente um B. Posso colocar uma repetição. Então, essa expressão regular, ela vai denotar uma infinidade de cadeias, infinitas cadeias. Por quê? Porque eu posso tanto repetir B aqui 0 ou mais vezes, quanto eu posso repetir B aqui uma ou mais vezes. Então, essa configuração vai me possibilitar gerar um número infinito de cadeias. Algumas delas, eu posso começar lá com A, olha, aí eu resolvi repetir um B uma única vez, coloquei o B, no lugar do interrogação eu escolhi colocar um outro B, pronto. Eu tinha como opção A ou C, escolhi A, e finalmente eu poderia colocar um ou mais Bs, escolhi 2 Bs, pronto. Por isso eu formei a cadeia A, BB, A, BB. Poderia ter feito outra escolha. Ah, não, eu vou colocar o A, vou escolher não colocar nenhum B, já que aqui são 0 ou mais repetições, então não aparece B. Peguei o meu caractere, o qual eu poderia escolhi e colocar um C. Entre A e C, escolhi o A. E, finalmente, onde eu poderia repetir o B uma ou mais vezes, escolhi repetir uma vez só e formei a cadeia A, C, A, B.
O mesmo processo agora eu posso ter para formar cadeias diferentes, como por exemplo, coloco A, não coloco B novamente, 0 ou mais vezes, pego aqui o caractere que representa a interrogação, coloco um C, escolho entre A ou C, C, e o B só uma vez. Pronto, formei AA, A, C, C, B. Esta cadeia aqui, bem maior, você vai ver que você consegue formar da mesma maneira. Começou com A, repete o B um certo número de vezes, quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Coloca o C como sendo o único caractere que vai substituir a interrogação, só pode ser um nesse caso. Entre o A e o C, escolhe o A, que são as duas possibilidades. O mais representa o OU, da mesma maneira que a barra vertical. E na repetição de 1 ou mais vezes Bs, eu resolvi colocar 1, 2, 3, 4, 5 Bs dessa vez. Então, estas cadeias todas, elas são identificadas por meio desta expressão regular. Então, a expressão regular, refrisando, nós vimos que ela tem exatamente qual finalidade? É uma maneira ampla de você definir um padrão, né? Um padrão de busca para identificar cadeias com certos caracteres particulares de seu interesse num texto. No nosso caso, nós identificamos nesses dois primeiros exemplos cadeias com uma certa regra de formação. Bom, de onde é que veio isso, né? De onde é que surgiu a ideia exatamente de expressão regular? O termo expressão regular ele foi cunhado pelo matemático norte-americano Stephen Cole Kleene. Aí está aí o período, né? Nasceu em 1909, faleceu em 1994. O seu trabalho, que deu origem a isso, foi realizado na década de 50. E ele utilizava as expressões regulares, né, como uma maneira para uma álgebra que tratava de conjuntos regulares. Kleene, ao lado de Alonzo Church, de Alan Turing, de Emil Post, tiveram contribuições fundamentais na teoria da computabilidade. Inclusive, quando nós estudávamos autômatos, nós vimos lá uma operação que é exatamente a chamada fecho de Kleene, que é denotada pelo asterisco, que aparece aqui novamente como participante da álgebra. Na década de 50, o Kleene estava exatamente estudando o que ele chamou de conjuntos regulares, gerando uma álgebra. E então era essa álgebra para conjuntos regulares, e o objetivo dele era exatamente trabalhar em cima desse casamento de padrões. Depois uma linguagem chamada Snowball foi até concebida usando essas ideias, ela implementava essas ideias de casamentos de padrões, não de maneira exata na expressão regular, mas baseada nas expressões regulares de Kleene. Depois, alguns utilitários de processamento de texto, como o próprio utilitário grep do sistema Unix e hoje nos Linux, dão suporte a uso de expressões regulares. Então é daí a origem desse conceito que nós vamos passar a estudar, né? Então, para nós, nas linguagens formais, uma expressão regular é uma notação matemática, é uma notação algébrica, que eu sou capaz de utilizá-la, né, para realizar a definição de linguagens regulares. Lembrando, linguagens regulares são aquela classe de linguagens que também são reconhecidas por autômatos finitos. Quando nós estudamos autômatos finitos, tanto os determinísticos quanto os não determinísticos, nós vimos que eles são capazes de reconhecer esta classe de linguagens, as linguagens ditas de linguagens regulares. Então, uma expressão regular é exatamente essa composição de caracteres com funções especiais que, quando você agrupa esses caracteres especiais, o asterisco, o mais, o interrogação, com os caracteres ditos literais, que são os caracteres
do seu alfabeto, como no nosso caso anterior, o A, o B, o C, você vai poder interpretar essa sequência como uma regra de formação para cadeias. Então, essa que é a ideia. As expressões regulares, elas vão permitir que você descreva de uma maneira simples, de uma maneira compacta, um padrão para cadeias que, no nosso caso, vão, ao invés de ser um padrão de busca em texto, serão um padrão que vão identificar as cadeias que formam uma certa linguagem. Que tipo? Qual linguagem? As linguagens regulares, exatamente as linguagens reconhecidas por autômatos finitos. Bom, então como é que é o funcionamento disso? A ideia é a seguinte: você vai fornecer uma entrada, uma sequência de símbolos qualquer. Esse sistema processador, vamos chamar de um sistema processador de expressão regular, ele vai receber essa entrada e vai identificar se essa entrada cumpre todas as condições, ou seja, o padrão que está estabelecido pela expressão regular que esse sistema processador tem como característica, ou seja, que caracteriza esse sistema. Se a entrada que você forneceu é identificada por aquele padrão de expressão regular, você vai ter uma aceitação dessa entrada, um sinalzinho verde para ela, dizendo, ó, essa cadeia de entrada foi aceita pelo sistema processador de expressão regular, porque está na regra da expressão regular que esse sistema tem como identidade. Se ela não for aceita, se ela não for reconhecida, ela fala exatamente um sinalzinho vermelho recusando a cadeia. Então, a ideia é sempre assim: o sistema processador ele vai receber uma string, vai dizer se ela se enquadra na regra e vai te dar um resultado. Esse resultado pode ser positivo ou negativo. Então, refrisando o nosso conceito, o que nós temos é que a expressão regular vai oferecer uma maneira declarativa de você expressar linguagens regulares, enquanto que os autômatos finitos, eles fornecem uma maneira de você conceber uma máquina, um autômato, que reconheça aquela cadeia, né? Então, eu posso, dessa maneira, usar expressões regulares como um dado de entrada para um sistema que seja capaz de manipular essas strings. Então, por exemplo, um sistema de busca de strings em sistemas operacionais, como eu citei, o caso do utilitário grep dos sistemas Unix. Você dá uma expressão regular e ele consegue buscar num texto onde aquela expressão tem cadeias que se igualam a ela. Isso hoje vale em máquinas de pesquisa para navegadores, localizador em dicionários, sistemas de gerenciamento de e-mails, enfim, nós já estamos adiantando aí um número razoável de aplicações em que você pode empregar o conceito de expressões regulares. Assim, no âmbito das linguagens formais, eu posso dizer que as expressões regulares definem a classe de linguagens que é idêntica à classe definida pelos autômatos finitos, tanto os determinísticos quanto os não determinísticos. Então eu posso dizer que essas duas coisas são equivalentes. Então é assim, enquanto os autômatos finitos vão reconhecer linguagens regulares, as expressões regulares vão denotar estas mesmas linguagens. Então, por exemplo, quando eu tomar um certo autômato, então um autômato finito, ele vai reconhecer todas as cadeias de uma certa linguagem regular. Pronto, ele só reconhece aquelas cadeias. Todas as demais ele rejeita. A expressão regular que eu construir será capaz de denotar estas mesmas cadeias desta linguagem. Então, se uma cadeia for da linguagem regular reconhecida pelo autômato, ela será denotada pela expressão regular correspondente. Se a cadeia não é reconhecida pelo autômato, ela também não se adequará à regra
especificada, definida pela expressão regular. E, portanto, a expressão regular vai indicar a mesma situação. Ela não pertence àquela linguagem. Bom, então, assim, nós podemos dizer e podemos enunciar no seguinte teorema. Seja uma certa expressão regular E. Então, a linguagem que é denotada, definida por essa expressão regular, eu vou chamar de LE. Então, é possível construir um autômato finito que reconheça esta mesma linguagem. E esta linguagem, LE, é uma linguagem regular. Então, esse teorema faz exatamente a conexão entre os autômatos finitos e as expressões regulares. A partir de agora, no nosso segundo tópico, nós vamos exatamente aprofundar no estudo dessas expressões regulares e aí nós vamos perceber claramente essa conexão com os autômatos finitos.